Com Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócios, nos fazendo companhia nessa segunda-feira. Cris, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo, é sempre um prazer receber você por aqui. Boa tarde, Carla. Seja bem-vinda de volta aí também. Semana começando animadora, né? Na parte da manhã, É, mas não tivemos uma boa sustentação aí ao longo do dia. Vamos falar sobre isso. vamos falar sobre isso, Cris. Teve motivo para essa queda da soja, em específico fatores da soja, ou foram fatores externos que acabaram pesando um pouco mais? Olha, Carla, eu daria mais vazão a fatores externos hoje, realmente, justificando essa queda. A gente sabe que na última sexta-feira tivemos um relatório interessante, né, do USDA. Não é um relatório que trouxe grandes mudanças, né, em termos de balanço de oferta e demanda global, mas aliviou a cena de uma super oferta de soja que está sendo projetada aí para essa safra 24-25, né? Lembrando, para quem não acompanhou a última sexta-feira, o USDA trouxe um corte ali de 3,3 milhões de toneladas, né, na produção total ali dos Estados Unidos. Isso não quer dizer que os Estados Unidos produziu mal, de fato não produziu mal, ainda ficou na casa dos seus 121 milhões de toneladas, um ganho de quase 10 em relação ao ano passado, mas trouxe ali um alívio, né, para os estoques americanos, para os estoques globais, que era um fator positivo que poderia abrir a semana aí continuando fazendo altas, né, para o mercado. Porém, a gente abre a semana com um dólar muito forte, fator que por si só já é um pouco negativo quando se trata da formação dos preços das commodities em geral em Chicago, e principalmente tivemos petróleo, né, recuando forte nessa segunda-feira, uma queda de 3% aí acumulada, queda essa que derrubou o óleo de soja, e por isso, principalmente, nós não tivemos uma continuidade ali nos ganhos da manhã que foram observados no grão de soja. Lembrando que pela manhã também a gente tinha altas para o mercado de farelo, né? Essas altas não se sustentaram e realmente quando o farelo recuou, aí sim a soja grão acabou recuando também. Como você comentou no começo, Carla, é uma abertura um pouco negativa, mas a gente ainda vê sim fatores que trazem um certo suporte a Chicago, em especial a demanda nos Estados Unidos. Então eu vejo como viável sim uma recuperação desses patamares perdidos hoje pela essa sessão de abertura do mercado. Agora, Cris, o que pode, além dessa movimentação que a gente viu do relatório do USDA e ao lado desses fatores que trazem certa pressão para as cotações, o que pode ser esse combustível para os preços nessa retomada, nessa renovada de fôlego depois das baixas de hoje? Olha, Carla, eu vejo que principalmente a demanda, tá? E nesse momento, em especial, a demanda nos Estados Unidos, né? A gente está vendo que após comprar quase tudo que era possível no Brasil, né? A China comprou quase 70, comprou, né, 70 milhões de toneladas de soja brasileira nesse ano, devido à nossa quebra de safra do ano passado, era impossível a gente conseguir colocar mais soja, né, em direção à China ainda dentro desse ano comercial, por causa do nosso consumo interno e por causa do abastecimento de outros destinos também. E agora, nessas últimas 6 semanas, principalmente, a China muito concentrada nas compras sobre soja americana. As vendas semanais que estão sendo confirmadas pelo USDA chegam ali até a casa de 2 milhões de toneladas, são vendas agressivas. O ritmo de vendas, em comparação com o ano passado, já chega a quase 10% superior. É claro que eles têm também uma safra maior, têm condições de exportar mais, mas realmente essa concentração da demanda na soja americana nesse momento é que traz realmente, é o principal fator de suporte para Chicago na nossa visão. E isso vai correndo em paralelo com o desenvolvimento inicial da safra aqui no Brasil. Então eu vejo que enquanto a safra não se define por aqui e a gente continuar acompanhando essa demanda mais agressiva lá nos Estados Unidos, a gente tem sim oportunidades para o Chicago se manter um pouco mais sustentado. Quando a gente caminhar já para meados de dezembro em diante, a gente vai sofrer uma maior pressão no mercado, principalmente se a safra continuar com condições muito boas aqui no Brasil. A expectativa de uma produção grande no Brasil vai dificultar bastante com que a gente veja Chicago subindo, com que a gente veja prêmios se mantendo positivos. Então, o risco a partir de meados de dezembro para os preços, ele é um risco bem maior. E lembrando que em janeiro toma posse Mr. Donald Trump, e aí a gente pode ver mudanças também relacionadas à questão tarifária. É claro que ele não precisa necessariamente tomar posse para começar a posicionar o que vai fazer, mas tomando posse, aí sim essas medidas podem efetivamente ser implementadas, e aí é mais um risco para Chicago lá, pensando em questões geopolíticas, né? Bom, vou dividir então a próxima parte da nossa conversa
em dois. Vamos pensar então nessa condição primeiro da posse de Trump, como isso pode impactar Chicago e esse comportamento da demanda que nesse momento está concentrada ali na soja americana, está olhando para a soja americana e para essa competitividade. Depois a gente entende um pouco melhor esses riscos então para o produtor brasileiro. Quais são as suas expectativas, as expectativas da pátria a partir da posse de Trump como o novo presidente dos Estados Unidos? Cris, existe a possibilidade de novas rodadas dessa guerra comercial acontecerem e agredirem efetivamente o mercado, como aconteceu em 2018 e 2019, ou caso isso se concretize, vai vir com uma força e uma intensidade um pouco mais contida por haver um outro quadro, principalmente de distribuição do comércio, mas também de oferta? Perfeita a sua pergunta, Carla, porque realmente traz exatamente esse cenário que, na nossa visão, é o esperado. O Trump, ele tende a ser muito pragmático com aquilo que posiciona antes de uma eleição ou durante ou pós-eleição com o que efetivamente vai fazer, né? A gente vê que políticos de direita, em geral, têm um compromisso maior com as promessas, né, que fazem durante suas campanhas. E, de fato, é de se esperar que o Trump venha buscar realmente um pouco mais de acirramento em relação à questão chinesa. Por outro lado, a gente tem, é o que você comentou, a gente tem que entender que a China já tem um comportamento de compras bem diferente do que tinha até 2015, 2016, 2017, antes da última guerra comercial, onde ela tinha uma concentração maior de compras nos Estados Unidos. De lá para cá, a concentração tem sido muito grande no Brasil, né? Do que eles compram efetivamente, o Brasil já atende ali 70%, 75%, já chegou em alguns anos a atender até a casa de 80%. Então já não há mais tanto efeito da China realmente não podendo comprar soja americana. É claro que ela compra um bom percentual de sua soja ainda nos Estados Unidos, mas acaba migrando para compras mais agressivas nos Estados Unidos quando realmente não tem mais espaço para comprar no Brasil. Ou quando existem riscos, né, na compra no Brasil, que foi o que aconteceu em 21, por exemplo, que a gente teve uma quebra de safra por aqui, que forçou eles a comprar mais em outra origem, de fato, os Estados Unidos, e em 2023 a gente observou esse movimento de aceleração de compras nos Estados Unidos ao longo de novembro e o início de dezembro, porque naquele ano, né, no último ano, em 2023, o Brasil estava prestes a ter uma grande quebra de safra porque não chovia no mês de novembro, o mês de dezembro começou com chuvas muito ruins, depois a safra melhorou. Mas durante aquele período, o risco de não ter tanta soja aqui no Brasil levou os americanos a comprarem mais em solo americano. Nesse ano, eles estão comprando muito nos Estados Unidos agora, porque é impossível o Brasil conseguir exportar mais dentro de 2024. Então, o efeito esperado, a gente espera sim um acirramento dessa questão tarifária entre Estados Unidos e China, mas o efeito ao nosso mercado deve ser um efeito mais limitado. E pensando em efeitos ao produtor brasileiro, o médio prazo tende a ser positivo, né? Com a China se concentrando ainda mais aqui no Brasil, os nossos prêmios tendem a se valorizar, a nossa soja tende a se valorizar, mas num primeiro momento pode ser negativo porque o efeito sobre Chicago ele é mais rápido do que o efeito sobre os prêmios. Então a gente tem que ficar atentos também se não vai pegar um período curto ali de preços mais depreciados para depois a gente ter o efeito positivo. Mas de forma geral, uma briga maior entre Estados Unidos e China costuma trazer pontos positivos ao mercado brasileiro e ao produtor brasileiro. E isso eu imagino que venha principalmente via prêmios, também como nós vimos acontecer em 2018, 2019, Cris, justamente mostrando a força da nossa competitividade. Exatamente, exatamente. A baliza global vai seguir com o Chicago, né? Chicago tende a ficar mais depreciado, né? Com a guerra comercial. Se a gente puxar lá na história, 2018 foi um ano que a soja abriu lá perto dos $10 por bushel e terminou o ano em 8. E a guerra comercial foi um dos grandes fatores para derrubar essa precificação lá na Bolsa Americana. E também porque os estoques naquele ano tiveram um crescimento bastante grande, né? Foi um pano de fundo ali da guerra comercial, foi um momento de estoques confortáveis no globo. Então a gente pode sim esperar uma melhora aqui no Brasil e essa melhora viria necessariamente de prêmios melhores. Lembrando também, pessoal, que quando a guerra comercial começou, devido a ser um fator meio novo, né, para o mercado, hoje já não seria um fator tão novo, o dólar também reagiu naquela época, o dólar também se valorizou com a guerra comercial. Então, são outro fator que, para quem negocia em reais aqui no Brasil, é positivo, né? Apesar que o dólar hoje já olha para outras bases, isso é um ponto importante também para o produtor pensar
pensando na estratégia de vendas para 2025, já que as grandes oportunidades de preços melhores que a gente está tendo nesse ano estão muito mais ligadas a uma valorização do dólar do que da própria soja em si. E essa valorização do dólar, ou pelo menos essa volatilidade no mercado cambial, ela tende a continuar, né, Cris? Isso é um... Isso, bom, é a primeira parte da minha pergunta sobre a tendência de volatilidade e como isso tem que ser absorvido pelo produtor na hora dele fazer a sua estratégia. Porque nós temos esse Chicago tendo esses dois caminhos que ele pode seguir. Tem essa possibilidade de uma competitividade maior do produtor brasileiro, da soja brasileira, com esse cenário da guerra comercial, dessa demanda, inclusive a chegada da nossa soja e o entendimento disso para os prêmios. Quando a gente acrescenta essa análise à condição cambial e essa volatilidade que está bastante clara, bastante latente nesse momento, com muitas respostas ainda sendo aguardadas pelo mercado, como é que isso tem que ser absorvido pelo produtor para colocar isso na estratégia dele de comercialização, para não perder essas oportunidades que o câmbio está oferecendo? Olha, cara, a primeira pergunta que você fez, né? Se a gente espera a continuidade de uma volatilidade grande no dólar. Com certeza, com certeza. O câmbio ainda deve se manter bastante volátil e, pensando em médio prazo, ele ainda tem uma curva que mostra uma curva ascendente, né? O dólar se valorizando ainda mais frente ao nosso real. Porém, a gente sempre tem que destacar alguns pontos, né? O mercado ele acaba olhando muito para as expectativas, né? E hoje as expectativas são ruins ao nosso real, mesmo com a elevação da Selic. Por quê? O principal fator que puxa o dólar para cima hoje é o risco fiscal. O Brasil está numa crescente de gastos públicos, não está conseguindo mostrar para o mercado que existe uma solidez fiscal no Brasil e que nós vamos realmente conseguir honrar todos os nossos compromissos nos próximos anos, né? Todos os planos que foram criados, né, e desenvolvidos pelo atual governo não estão se concretizando, nem as suas metas. Nós tínhamos uma meta inicial de zerar o déficit público em 2024, isso já foi passado para 2025, provavelmente vai para 2026, então tudo isso acaba afastando, né, os investidores aqui do Brasil com mais evasão de dólares do que entrada de dólares, por isso que o dólar fica caro, né? Porém, quando a gente olha o que o governo está tentando desenhar, pelo menos no papel, pelo menos no campo da ideia, eles vão divulgar nos próximos dias um pacote de controle de gastos. Se fala em 15 bilhões, 30, 50, 70 bilhões. Realmente tem que ser um pacote robusto para mudar essa curva, né, da dívida brasileira que está aumentando a cada dia. Mas a divulgação de um plano, mesmo que depois ele não consiga ser colocado 100% em prática, já pode dar uma esfriada nos ânimos e conseguir puxar o câmbio um pouco para baixo. Então, para o produtor, ele tem que realmente aproveitar esses momentos, principalmente quando o dólar busca esses patamares perto de 5,80, que já aconteceu algumas vezes nos últimos meses, para aproveitar, para fazer receita. Realmente um dólar nesses patamares, por mais que ele ainda possa subir um pouco mais no início de 2025, tem que ser aproveitado, porque dentro dessa volatilidade, o dólar vai ficar nesses dias mais altos, mais baixos, e realmente o produtor tem que aproveitar essas oportunidades para fazer um pouco mais de negócio, já que as principais, realmente os melhores preços têm em comum um dólar perto de 5,80. Nós já tivemos isso ao final de junho, nós já tivemos isso ao final de julho, estamos passando novamente por esse momento. Se você olhar os preços ofertados hoje para a soja 2025, estão muito próximos das máximas que a gente teve ao longo desses últimos meses. Agora, Cris, essa alta do dólar, ela é um fator de limitação para a alta dos preços em Chicago? Uma coisa pode se chocar com a outra e acabar a movimentação do dólar frente ao real limitar o avanço em Chicago? Olha, não necessariamente, viu, Carla? A gente sabe que muitas vezes o mercado se comporta, né? Quando o dólar está muito forte, Chicago não consegue subir, existe sim uma correlação, né, entre esses dois fatores, mas eu vejo que só o dólar alto não é um fator totalmente limitante a Chicago. A Chicago deve refletir principalmente esse balanço americano de oferta e demanda. Eu costumo dizer isso bastante aos clientes, né? Apesar de Chicago ser uma referência global para a formação do preço de soja e milho, ele acaba refletindo mais o mercado norte-americano do que o mercado como um todo, né? A gente vê que aqui no Brasil, as safras brasileiras elas têm precificado muito os prêmios. Enquanto e claro, Chicago também, mas os prêmios também são muito relevantes com a formação da safra brasileira. Quando a gente olha para os Estados Unidos, esse balanço de oferta e demanda americano
é um grande direcionador para Chicago. Por isso que eu trouxe lá no começo da minha fala uma relevância tão grande para esse ritmo de exportação dos Estados Unidos, podendo dar um suporte em Chicago, mesmo com um bom avanço aqui na safra brasileira. Agora, Cris, como é que o produtor está aproveitando esse momento? Ele vai dividir a atenção dele naturalmente entre trabalhos de campo e trabalhos de comércio, porque nós temos aí condições favoráveis de clima para principais regiões produtoras do país. Então, nós temos o último número da safra, inclusive, aponta aí pouco mais de 68% de área plantada até a última sexta-feira, de acordo com o que foi divulgado por vocês no final da última semana. Como é que o produtor está coordenando todas essas condições? Porque eu imagino que ele também esteja um pouco mais surpreso diante das atuais oportunidades, no momento onde o plantio avança bem, o clima traz condições favoráveis, né? Então ele tem que ir equilibrando ali as energias dele. Como é que ele está se comportando diante disso tudo? Olha, cara, eu vejo que o produtor está super antenado, sim, com a situação atual, né? Claro, muito focado no trabalho de campo, porque tem que ter esse foco mesmo, né? O capricho durante essa instalação das lavouras é crucial, né? Para um bom desenvolvimento delas é o primeiro passo, né? E um dos mais importantes passos para você ter uma boa produtividade lá na frente, mas ele está antenado com o mercado sem dúvida. E a gente vê que essas últimas altas têm sido aproveitadas, tá, cara? A gente vê o movimento de vendas um pouco mais agressivo nesses últimos dias. Realmente, muitos produtores que até não tinham iniciado esse trabalho de vendas 2025, agora se sentiram um pouco mais confortáveis realmente em avançar, até pelo fator risco, né, Carla? Quando a gente tiver a safra brasileira já com desenvolvimento um pouco melhor, eu vejo que essas oportunidades de preços melhores vão ficar mais escassas. Então, eu vejo, sim, o produtor antenado e aproveitando, sim, esse momento para fazer um pouco mais de negócio. Quanto a gente já vendeu da safra nova, Cris? Na nossa avaliação, Carla, o último levantamento final de outubro está na faixa de 30%. Então está um pouco atrasado sim em relação à média, está em linha com 2023. Tá. E, Cris, antes da gente falar, na verdade, sobre a soja disponível, quero também ouvir a sua análise para esse início de semana. Como é que nós estamos falando de que referências de preços base Porto para começar essa semana a soja da safra nova? Olha, a gente está falando aí de referências ainda trabalhando na faixa de 133, R$ 135 safra nova, viu, Carla? Falando em Porto. E dá uma boa, ou pelo menos uma margem saudável para o produtor esse intervalo de preços? É uma margem bem mais apertada do que se viu nos últimos anos, viu, Carla? Mas dado o cenário do mercado, tem que aproveitar. Existe margem, sim, e é um patamar, sim, que merece ser aproveitado, pelo menos por um fechamento parcial ali de seus custos, de parte de sua produção, né? É claro que não é um preço ainda para o cara ir lá e liquidar, até porque tem todo o risco produtivo pela frente, né? Não dá para o produtor agora ir lá e vender 55, 60 sacas, sendo que apesar de um bom começo de safra, não dá para garantir que até o final dela a gente vai ter essas excelentes produtividades, né? E quando você fala tem que ser aproveitada diante do atual cenário de mercado, porque vem pelo menos uma safra regular do Brasil e esse regular já vai ser uma safra maior do que a do ano passado, certo? Exatamente. A chance de ter uma safra melhor que a do ano passado é muito, muito evidente, assim, né? A chance realmente da gente ter produtividades melhores que do ano passado é muito real, né, Carla? Então, realmente, isso tem que soar para o produtor como uma oportunidade agora, tendo esses preços ainda para fazer mais negócios, porque, como eu falei, uma safra bem desenvolvida, a gente vai tendo menos munição altista para o mercado, né? Sim. Tendo a perspectiva de uma oferta muito grande lá a partir de janeiro, principalmente ali de fevereiro em diante. Tá. Cris, falando um pouquinho do restante que temos para comercializar de soja 23, 24, nós temos ainda uma força bastante presente da demanda interna, a gente tem esse suporte vindo ainda das indústrias esmagadoras buscando garantir esse finalzinho de volume de soja 23, 24 aqui no Brasil e pagando melhor do que a exportação ainda? Desculpa, Carla, você pode repetir a pergunta, por favor? Claro. Cortou minha ligação aqui. Claro, eu quero saber de ti como é que está o cenário para a safra velha ou para o restante de soja 23, 24 e entender se nós temos ainda uma demanda interna forte, a presença das indústrias esmagadoras aqui do Brasil, buscando garantir que essa soja permaneça aqui no país, aqui no Brasil e, claro, dessa forma pagando mais que a exportação.
Sim, sim, ainda temos pagamentos no interior acima da ponta exportação. Existe uma demanda, sim, ainda presente no interior, tá, Carla, para abastecer essas indústrias, mas realmente o produtor que tem ainda um pouco de soja disponível tem que ficar mais antenado, porque o final do ano é um momento marcado por menos liquidez. Sim. Muitas das indústrias têm suas paralisações de final do ano para manutenção, férias coletivas, enfim. E a gente está tendo hoje, por exemplo, teve oportunidades ali, praças de Rondonópolis, preços voltando a ser negociados entre 155, R$ 156, pagamento um pouquinho mais alongado, né? Pagamento de janeiro, mas muito acima, né, do que paga o Porto hoje, né? Então, ainda estamos observando essas oportunidades. Eu vejo que até o fim de novembro é um prazo aí bem relevante para o produtor aproveitar. Depois disso, o mercado vai perdendo liquidez e quando entra no próximo ano, a gente vê que normalmente, principalmente quando a colheita começar a ganhar corpo, os preços tendem todos a serem balizados pelo preço futuro e não mais pelo preço disponível. Cris, essas primeiras sojas a serem colhidas, elas vão ser bastante disputadas? O mercado vai vir buscar essa soja aqui no Brasil e vai disputar esses primeiros lotes? Olha, Carla, faz sentido sim, viu, que esses lotes tenham um ágio de preço, né, esses de janeiro em relação aos demais. O Paraná, né, que é um estado dos que plantam primeiro, teve uma janela precoce nesse ano de plantio, né, uma janela muito boa, muito antecipada de plantio. Porém, Mato Grosso, né, já teve um atraso ali, muito pouco, foi plantado em setembro e bem no início de outubro. Então, dado também que a gente vai fechar esse ano, né, de 2024, com estoques de passagem bastante baixos, né, o menor da última década, a gente tem sim uma perspectiva de um ágio interessante para os contratos ali, principalmente da primeira, quem conseguir entregar soja até o dia 20 de janeiro, pode sim ter uma oportunidade melhor de preço. Para quem for fazer contratos antecipados, faz mais sentido fazer contratos mais longos, né, para fevereiro em diante, e deixar essa soja ali de janeiro mais disponível para uma negociação à vista, né? Bom, Cris, eu percebo que 2024 vai se encerrando talvez melhor do que se esperava para preços de soja no nosso mercado, aqui pagos ao produtor brasileiro. Essa perspectiva, essa percepção é correta? Olha, cara, é correta, é correta. Tendo em vista que lá em fevereiro, janeiro desse ano foi muito ruim, né? Sim, Fevereiro foi um sim. fundo do poço para o mercado. Naquele momento, em fevereiro, também a gente viu muito terrorismo no mercado, né? Muitos aí falando ao produtor que soja vinha a R$ 80, R$ 75 no Mato Grosso, R$ 90 em Goiás. E isso não se confirmou, né, Carla? A gente via que aquele descolamento de preço que a gente teve em fevereiro, nosso preço chegou a ficar 16% menor do que o preço de uma soja americana. Então, assim, era um movimento um tanto quanto irreal, dado o cenário de demanda que tinha naquele momento e uma oferta menor saindo do Brasil, uma safra americana do ano passado que já tinha sido menor também. Então, do que se tinha lá em fevereiro e aquele terrorismo todo para o que se tem hoje, dá para avaliar, sim, que acabou ainda sendo um ano positivo. Mas é claro que nem todo mundo, né, conseguiu aproveitar essas altas, já que muita gente teve que fazer venda até março, até abril. O mercado teve uma reação até abril, foi bem melhor do que estava em fevereiro, mas distante do que está hoje, né? E realmente, para quem tem soja ainda hoje, teve um custo relevante também para segurar essa soja até agora, né? Mas, de fato, eu concordo sim com a sua visão. Dá para a gente falar que, perto do que se desenhou no começo de 2024, o final dele tá até bom. É verdade. Bom, Cris, é uma semana que pelo jeito tem que ficar bastante forte no radar do produtor. Tem coisas importantes para acontecer, respostas importantes que o mercado espera, mas principalmente essa volatilidade do câmbio, essa condição dos prêmios e essa movimentação da demanda precisam ser ali pontos de atenção no primeiro plano do produtor brasileiro. É assim que a gente consegue concluir a nossa entrevista e começar a nossa semana? Com certeza, Carlos, uma semana importante para o produtor. Preços abriram a semana, já fecharam a última e abriram essa semana aquecidos, né, perto da média que a gente teve aí nos últimos meses. Então eu vejo como uma janela de oportunidade, sim. É uma semana mais curta também, né, devido a feriado nacional. Aí a gente vai Sim. ter sexta-feira a bolsa parada aqui no Brasil, o que vai deixar o câmbio, né, parado, e isso tende a deixar menos movimentações também no nosso mercado interno. Então, vale a pena sim o produtor ficar de olho aí no mercado ao longo dessa semana para
poder se posicionar um pouco mais antes de um desenvolvimento mais robusto aqui da safra, né? Bom, a gente vai acompanhar tudo isso de perto com vocês da Pátria, claro, sempre ali na nossa retaguarda. Então, Cris, obrigada, viu, pela companhia nessa segunda-feira. Ótima forma da gente começar a semana por aqui com a sua companhia, com a sua análise. E volto sempre, meu amigo, as portas estão sempre abertas para vocês. Valeu, Carla. Desejo uma ótima semana a todos os produtores que possam concluir, né, o plantio aí de forma saudável. Quem está começando também, que tenha um bom desenvolvimento aí do plantio e que tenhamos uma semana abençoada. Até mais. Até, Cris. A gente continua a se falar, meu amigo. Obrigado, um abraço, até a próxima. Até